Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então a gente vai falar um pouco sobre o papel central da educação naquela época, né? Na época que surgiu a luz da razão. Então a educação foi um meio e um mecanismo que eles utilizaram muito para desenvolver as suas ideias. Então, no século XVIII, uma nova corrente de pensamento começou a tomar realmente conta da Europa, definindo novas formas de conceber o mundo, a sociedade e as suas instituições, chamando assim um movimento iluminista que apareceu nesse período como um desdobramento das concepções desenvolvidas desde o período do renascentista, quando os princípios da individualidade e da razão ganharam espaço no século iniciais da Idade Moderna. Com tudo isso, né, esse papel central foi uma elaboração, né, de vários pensadores iluministas que concentraram suas ideias em desenvolver, né, a educação para uma proposta que eles defendiam uma necessidade de renovação, né, para conseguir conceber a sociedade, seu papel central, que seria realmente o seu próprio conhecimento, que eles pudessem lutar com as suas ideias, né, de desenvolvimento em busca da democracia. Então, surgindo assim, né, esse papel, né, da educação. Para esses iluministas, né, eles começaram a fazer uma difusão das ideias, né, elaborada na Europa Ocidental, em busca desse conhecimento científico básico que era responsável pelo próprio destino e também pelo próprio realmente destino da própria sociedade, que é isso que foi o papel dessa educação iluminista. Então, a partir daí, no século XVII, o francês René Descartes concebeu um modelo de verdade incontestável. Seria isso. Segundo o autor, a verdade poderia ser alcançada através de duas habilidades inerentes ao homem: duvidar e refletir. Nesse sentido, ele buscava o quê? Ele buscava que no mesmo período surgiu também a questão proeminente, né, dos estudos do campo das ciências e da natureza, que também irão influenciar profundamente o pensamento iluminista da educação. A partir daí, entre outros estudos, destacamos também a obra do inglês Isaac Newton, né, da sociedade moderna, né, por conta que ele surgiu e o desenvolveu também por meio de seus experimentos e observações. Newton conseguiu elaborar uma série de leis naturais que regiam o mundo material. Tais leis começou a descoberta que acabaram realmente colocando a mostra de tipo de explicação, né, aos fenômenos naturais, independente das concepções do fundo religiosos, e também dessa maneira a dúvida do experimento da observação seria um instrumento intelecto, né, capaz de decifrar as normas e a organização do mundo. Então partimos assim, ele começou a influenciar o desenvolvimento científico da educação, né, acadêmica de pesquisa, buscando assim a pesquisa para a comprovação científica. Tal maneira de relacionar-se com o mundo não só contribuiu para o desenvolvimento dos saberes do campo da física, da matemática e da biologia e da química, mas também o método utilizado inicialmente por Newton acabou influenciando outros pensadores que também acreditavam, por meio da razão, que poderia estabelecer as leis que naturalmente regem as relações sociais e história, política e econômica, dando assim uma nova roupagem, né, ao papel central dessa educação que foi proposta, né, naquele período da luz da razão, que seria o movimento iluminista. Um dos primeiros pensadores influenciados por seu conjunto de ideias foi o britânico John Locke. Locke, segundo a sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, o homem teria alguns direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. De acordo com o autor ainda, Locke, no entanto, os interesses desse indivíduo perante seu próximo poderia acabar ameaçando a garantia tais direitos. O Locke foi mais a fundo ainda. Ele propôs que foi a partir de então que o Estado surgiu como uma instituição social coletivamente aceita
na garantia de tais direitos, para que o homem pudesse realmente afirmar esse contrato social perante a sociedade que está se desenvolvendo. E a partir daí, esses pensadores, né, começaram a fruir suas ideias, né, individualmente, mas propondo assim uma democracia social e assim modificando também aquele papel tradicional da educação, trazendo para uma educação mais holística, que ele poderia realmente desenvolver esse ponto de vista e a partir daí a sociedade podia garantir seu sucesso, né, na sua democracia, que é isso que eles queriam. Essa concepção lançada por Locke iniciou uma dura crítica aos governos da sua época. Por quê? Pautados pelos chamados princípios absolutistas, que era um princípio que era ordenado por um só indivíduo, que seria o papel do rei naquele momento. No absolutismo, a autoridade máxima do rei contava com poderes ilimitados para conduzir os destinos de uma determinada nação, que é isso que ele fazia, né, no poder absolutista. O rei ele tinha um poder de decidir, né, as coisas dos próprios cidadãos e o poder político concentrados na mão de uma autoridade real que seria legitimado por uma justificativa religiosa, onde o monarca seria visto como um representante divino. Entretanto, para os iluministas, a fé não poderia interferir ou legitimar os governos, caso que seria o poder papel central do rei. Então, o movimento era contra essas ideias porque era centralizada só em uma pessoa. E a partir daí o movimento começou a quebrar, né, essa questão dessa muralha e conseguiu, com o movimento, né, mais profundamente, de vários pensadores, derrubar a autoridade real. No ano de 1748, a obra do Espírito das Leis, do filósofo Montesquieu, defendeu o governo onde o poder fosse realmente dividido. Esse equilíbrio dos poderes executivo, legislativo e judiciário poderia conceber um Estado onde as leis não seriam desrespeitadas em favor de um único grupo. A partir daí, a independência desses poderes era contrário ao governo absolutista que estava realmente na frente, né, dos princípios realmente da sociedade, onde o rei tinha completa liberdade de interferir e criar e descumprir as leis. Então, a partir daí, quando a elaboração dessa obra do Espírito das Leis e foi a proposta desse autor do Montesquieu, que defendia que o governo deveria ser realmente dividido entre os poderes, que foi uma proposta dele, executivo, legislativo e judiciário, para que assim pudesse ter ação para favorecer uma sociedade coletiva, que foi isso que realmente foi a proposta dessa visão. Essa supremacia do poder real foi fortemente atacada pelo francês Voltaire. Voltaire, em 1694 a 1778, segundo esse pensador, ele foi uma interferência religiosa nos assuntos políticos estabelecida pela criação do governo injusto e legitimado, né, dos interesses de uma parcela restrita da sociedade. A partir daí, o autor, Voltaire, sem defender radicalmente o fim da monarquia da sua época, acreditava que os governos deveriam se inspirar pela razão tomada pelo tom mais racional e progressista. Com tudo isso, o autor foi mais além. Ele diz que o importante pensador no movimento iluminista, como Jean-Jacques Rousseau, criticava a civilização e ao apontar que ela era imprópria à bondade inerente do homem. Para ele, o autor Rousseau, a simplicidade e a comunhão entre os homens deveria ser valorizada como itens essenciais da construção de uma sociedade mais justa. E a partir daí, entretanto, esse modelo de vida ideal só poderia ser realmente alcançado quando a propriedade privada fosse sistematicamente combatida. Que aí que era uma proposta desse grande movimento, desse grande iluminista, né, Jean-Jacques Rousseau, que quando ele diz que o homem, né, deveria ser valorizado, aliás, os homens deveriam ser valorizados nessa sociedade que ela é uma sociedade ainda não democrática. E aí é essencial a construção de uma nova sociedade justa, que seria a democracia para ter uma ordem
social. E aí o ponto de vista deles, a educação seria o papel central para conseguir levantar essa sociedade democrática. Esses primeiros pensadores causaram grandes impactos na Europa e no seu tempo. No entanto, de suma importância destaca como a sua ação difusora da filosofia de Diderot e de Alembert, que foi fundamental para os valores iluministas que ganhasse também a sua popularidade. Esse esforço foi um conjunto contando com a participação de outros iluministas. Entre esses dois pensadores criaram uma extensa compilação do texto da época, reunindo obras que seria a Enciclopédia Iluminista, que foi realmente praticamente um livro da educação desses pensadores. Né? A partir do momento que eles conseguiram reunir todos esses fascículos desses autores iluministas, eles propôs e começou a realmente desenvolver esse livro educativo que tinha obras interessantes que levaria a realmente uma sociedade democrática. Essa difusão do iluminismo acabou abrindo portas para novas interpretações da economia e do governo. Até a fisocracia defendia as produções das ricas dependências, né, que dependia fundamental da terra, e a partir daí as demais atividades econômicas, que era apenas simples desdobramento de uma riqueza produtiva da terra. Além disso, a economia não poderia sofrer uma intervenção do Estado, pois teria formas naturais de se organizar o seu equilíbrio. A partir do momento que eles começaram realmente a reunir todas essas obras literárias em um único livro chamado Enciclopédia, que era uma enciclopédia da educação proposta por esses dois grandes filósofos, que foi Diderot e de Alembert. Né? A partir daí, no mesmo tempo, o iluminismo influenciou as monarquias nacionais, que viam com bons olhos os princípios racionalistas defendidos pelo iluminismo. Essa adoção dos princípios iluministas por parte das monarquias aprendeu uma modernização de aparelhos administrativos com o objetivo de atender os interesses da nobreza e da burguesia nacional, dito pelo Diderot. Então, Diderot, né, esse grande filósofo e também do movimento iluminista, que fez parte desse grande livro da enciclopédia proposta por ele e por D'Alembert, né, ele disse que a partir daí ele começou a defender essa questão racional desses princípios para que o iluminismo pudesse propor uma nova roupagem, né, para o papel central da educação. E a partir daí, essa grande reunião de obras literárias desses grandes autores que fez parte do movimento foi crucial para o desenvolvimento da sociedade democrática. Então, isso foi uma parcela de contribuição, né, do papel central da educação proposta por esses grandes autores, né, iluministas, que vieram desde o início batendo e quebrando, né, muralha, principalmente do antigo regime, né, e defendendo assim uma sociedade mais justa. Então fica com Deus, fica com essa grande palavra, igualdade.